Muito bem, então voltamos à discussão em torno do aforisma 2.21 do Tratados Lógico-Filosóficos, do nosso autor, Wittgenstein. Nós começamos a análise sobre a figuração, né? Boa, Vitor, paramos no 2.1515. Então deixa eu voltar um aqui, para aí. Puxa vida. 2.1515. Deixa eu aumentar aqui, para aí. Opa, foi demais. Aí. Todo mundo consegue, pessoal, ler aqui nesse zoom, nesse tamanho? Sim? Beleza. Então, diz assim o nosso autor, tá? Vamos só ler o parágrafo antecedente, o aforismo antecedente. Ele diz assim: a relação afiguradora consiste nas coordenações entre os elementos da figuração e as coisas. Né? Semana passada nós vimos isso, ou seja, a figuração, um elo entre o epistêmico e o expressivo, né? Entre a mente e o mundo, entre a linguagem e a significação. Tá? E vimos também que dentro do espaço lógico adentram as proposições, né? E a figuração é uma condição para a inserção das proposições no espaço lógico, que é o mundo, em termos representativos, vamos falar assim. Né? E aqui nós chegamos num ponto que é nevrálgico, que é a relação da linguagem com o mundo. Né? As coordenações entre os elementos da figuração, no âmbito da semântica, e, de outro lado, né, como esses elementos tocam a realidade. Tá? E ele diz assim, são como que antenas. Por que ele diz são como que antenas? Porque existe uma espécie de prioridade analítica que toma a linguagem não como um meio, nem como um fim, senão como um começo. É como se a linguagem fosse um filtro para o mundo. Então, nós partimos da linguagem em direção à referência. Essa é a ideia, em direção à designação. Né? E aí, de novo, aparece o aforisma, uma discussão em torno do fato, né, dentro do aforisma 2.16. O fato, para ser uma figuração, deve ter algo em comum com o afigurado. Isso parece óbvio. Né? Quer dizer, a figuração supõe, digamos assim, a cognoscibilidade do fato. Nós temos de ser capazes de conhecer o fato através daquilo em que ele é expressável. Quer dizer, nós não conhecemos as partes atinentes ao fato, constitutivas de um fato, naquilo que ele é, digamos, obscuro, mas nós conhecemos aquilo que compõe o conjunto dos elementos que integram, melhor dizendo, o fato, naquilo que ele é expressável e, portanto, naquilo que ele é cognoscível. Tá? O cognoscível é o dizível acerca do fato, e o fato é uma espécie de mecanismo mediante o qual os elementos compartidos são devidamente unidos na figuração para que, no espaço lógico, o fato possa ser devidamente expressivo ou expressável. Isso é apenas um resgate do que nós já trabalhamos anteriormente. E aí sim, agora nós passamos ao aforisma subsequente, né, no qual nós aí sim temos digamos assim, uma exibição mais contundente da figuração. Tá? Diz ali o Wittgenstein: na afiguração e no afigurado deve haver algo de idêntico, a fim de que um possa ser, de modo geral, uma figuração do outro. Tá? Ou seja, o que nós estamos buscando aqui? Nós estamos buscando uma relação de
identidade, tá, entre a coisa que é afigurada e a própria figuração em si mesma. Não existisse essa identidade, nós não poderíamos pensar sequer em figuração, porque toda e qualquer figuração dependeria, digamos assim, de uma crença da nossa parte de que aquela figuração de fato fosse uma representação do fato ou dos estados de coisas sucedidos mediante fatos, né? Ou seja, a relação de identidade é vista aqui como uma espécie de aditivo em prol, né, de que, perante um olhar cético sobre o assunto, nós temos uma segurança nessa afiguração. Ou seja, a segurança de que as coisas não sejam assim está na relação de identidade entre a figuração e o afigurado, o objeto afigurado. O que a figuração deve ter em comum com a realidade para poder afigurá-la à sua maneira, correta ou falsamente, é a sua forma de afiguração. Então, veja, relação de identidade e forma. O quão, depois do Wittgenstein, o tema da semântica formal foi amplamente um tema empregado no horizonte da filosofia analítica, mesmo nas suas diferentes acepções. Ou seja, assim como há uma semântica formal tomada como razão suficiente no Tratados Lógico-Filosóficos, existe também uma semântica formal em matrizes filosófico-linguísticas amplamente diversas, como, por exemplo, a lógica de Rudolf Carnap, onde nós temos uma semântica formal. Ou mesmo no que a gente chama de circularidade da analiticidade na filosofia da linguagem de um autor como o Willard von Orban Quine, por exemplo. Nós encontramos nessas diferentes matrizes um apreço significativo para a semântica formal. E percebam bem o seguinte, isso não ocorre apenas ali interno da filosofia analítica. Isso também acontece no outro lado do Canal da Mancha, no continente europeu. Mesmo na tradição hermenêutica, isso também acontece. Eu estou lendo um livro agora, até recomendo vivamente a vocês, que é esse aqui, do Karl Otto Happel, né? São ensaios selecionados, tá? O Karl Otto Happel foi um dos grandes filósofos da linguagem no contexto alemão, da passagem da primeira para a segunda metade do século XX, né? E, inclusive, foi, salvo melhor juízo, professor do Jürgen Habermas, né? E o Happel tem digamos assim, uma obra analítica extraordinária, extraordinariamente consistente, né? E nesses ensaios aqui reunidos, né, nesse primeiro volume, pelo menos, Towards a Transcendental Semiotics, existe um deles que eu estou, nesse exato momento, lendo, né, procurando atravessar, e é esse aqui, ó. Deixa eu até mostrar a vocês. É bem interessante essa análise dele. Ele diz assim, olha que legal, né? Intentions, conventions and reference to things, meaning and hermeneutics and analytic philosophy of language. Então, o que ele está abordando? Ele está abordando a questão do significado, tanto na tradição hermenêutica como na tradição analítica, né? Como na tradição analítica normalmente se vê o problema do significado e como na tradição hermenêutica se via o problema do significado.
que, embora tivessem cada qual dessas escolas ou tendências métodos filosóficos distintos, elas convergiam em muitas coisas, né? Porque normalmente os historiadores da filosofia observam as diferenças entre essas tradições, né? De um lado o Círculo de Viena e o Reino Unido, Cambridge, etc. De outro, né? A Alemanha, o Círculo Hermenêutico, a Fenomenologia, Heidegger, Gadamer, etc. Só que são poucos os filósofos que comentam ambas as tradições, que procuram justamente enxergar os pontos fortes de contato entre essas duas dimensões, né? Entre essas duas tendências. E um dos problemas que parece ser crucial aqui é o problema do significado, né? Que é onde está a questão do sentido e a referência, ou, em outros termos, a semântica formal. Tá? Quem inaugura esse olhar, se não o nosso autor aqui, o nosso Wittgenstein, de um modo mais contundente? Tá? E aí, vejam que coisa na continuação, né? A figuração pode afigurar toda a realidade cuja forma ela tenha. O que significa que a figuração tenha realidade? De novo, é da linguagem para a referência, e não do contrário. Quer dizer, qual é a tendência na semântica, na ideia da verdade por correspondência, tão presente no pensamento grego, medieval, etc. A ideia de que existe um vínculo entre a inteligência e o ato de ser das coisas, ou a essência das coisas, ou a substância das coisas. Ou seja, existe uma proporção da inteligência ao objeto. Aqui não. Aqui nós estamos partindo da linguagem para a realidade. E aquilo da realidade que é dizível é tomado, digamos assim, né? É tido como algo interna corporis à figuração. Né? Quer dizer, na medida em que nós tomamos aquilo que da realidade é dizível, então nós tomamos a realidade enquanto tal, porque não há nenhuma diferença entre o figurado e a figuração, dada a relação de identidade entre ambos. E se há uma relação de identidade, então a realidade visível é ela mesma idêntica àquilo que lhe comporta a figuração, o ato mesmo de figurar. Tá? A figuração espacial, na continuação, diz o Wittgenstein, tudo que seja espacial, a colorida, tudo que seja colorido, etc. Tá? A figuração espacial, tudo que seja espacial. Então, veja, a noção de espaço, né? Como isso é importante para a figuração. Tá? Quer dizer, nós não poderíamos conhecer a realidade dos estados de coisas, em última análise, dos fatos, sem a noção de espaço. Tá? Agora, a noção de espaço vem da onde? Essa é a questão. Quer dizer, se nós olhamos para os antigos, vamos pegar aí o Euclides, por exemplo, aqui, né? No estudo dos elementos. Qual é a resposta a isso? A resposta a isso está nesse campo da autoevidência, né? O espaço, assim como os primeiros princípios, é uma condição autoevidente a partir da qual eu sou capaz de pensar todo o resto. Tá? Como se os pensamentos dependessem de uma localidade, né? De um espaço dentro do qual os elos, as cadeias proposicionais se colocam como figurações de estados de coisas afigurados. Tá? Então, dentro disso, todas as maneiras de discernir o espaço se lhe apresentam. Por exemplo, as propriedades e os atributos incorporados a esse espaço, e tudo o que esteja, de algum modo, presente nesse espaço. Tá? E aí veja que coisa aqui no 2.172. Sua forma, o espaço, então, né? Sua forma de afiguração, porém, a figuração não pode afigurar. Ela a exibe. Então, olha que coisa isso aqui, né? Quer dizer, normalmente nós lidamos com o quê? Identidade, forma.
Os fatos são figurados mediante a forma de afiguração. Só que o espaço não é um fato. Mas o espaço é uma condição para o fato, e todo e qualquer fato. Então, isso supõe dizer que a figuração não pode afigurar o espaço, como ela afigura o fato. Então, se ela não afigura, o que ela faz? Ela apenas exibe. Por que o Wittgenstein distingue afiguração de exibição? Porque na afiguração, eu tenho um elemento que envolve o juízo. E, portanto, envolve o raciocínio. A autoevidência não é bastante em si mesma. Porque a figuração supõe o quê? Olhar primeiro para os objetos interconexos entre si, depois para os estados de coisas, depois para os fatos e então a figuração. É como se eu fosse, vamos usar uma metáfora aqui, é como se eu fosse superando degraus aqui. Degraus expressivos e designativos, portanto. Quer dizer, o designativo é a referência, o fato, e o expressivo é a figuração. Mas no espaço eu não posso ter isso, porque o espaço está em tudo e não, ele não é em si mesmo afigurável, no sentido de que ele possa ser formalmente identificado. No sentido de que ele supõe uma forma de afiguração. Não, não dá para fazer isso. Porque tão logo eu fosse fazê-lo, eu teria que partir de outra coisa chamada espaço. E se eu fosse fazer, eu teria que partir ainda de outra. E eu cairia no quê? Num solipsismo. Então, como é que eu evito esse solipsismo? Eu evito utilizando um recurso que me leva ao quê? A amostragem daquilo que é suposto, mas que em si mesmo não pode, por sua forma, ser afigurado. Chamado espaço. Então, o nome disso é exibição. A figuração representa seu objeto de fora. Seu ponto de vista é a sua forma de representação. Por isso, a figuração representa seu objeto correto ou falsamente. Por que eu sou capaz de identificar verdade ou falsidade proposicionalmente? Porque é uma forma. A figuração, porém, não pode colocar-se fora da sua forma de representação. E que toda figuração, qualquer que seja a sua forma, deve ter em comum com a realidade para poder, de algum modo, correto ou falsamente, afigurá-la, é a forma lógica. Isto é, a forma da realidade. A forma da realidade. Se a forma de afiguração é a forma lógica, a figuração chama-se figuração lógica. Olha que coisa isso aqui. Toda figuração é também uma figuração lógica. Então, veja isso aqui que ele está dizendo. Que toda figuração é, de algum modo, uma figuração lógica. O que significa dizer que um fato não pode ser expresso de maneira não lógica. E se um fato não pode ser expresso de uma maneira não lógica, ou dizendo de um outro modo, a condição para que o fato possa ser expresso é a sua forma lógica de figuração, o que dá no mesmo. Então, isso supõe dizer que todo fato, para ser expresso e dito, ele supõe que seja o feito ou dito segundo proposições que tenham sentido. E proposições que têm sentido são proposições de ciência, proposições científicas. Pergunta Joana, por isso que ela pode ser verdadeira ou falsa? Exatamente. Exatamente, Joana. Tá? Então, uma proposição precisa ter sentido.
E uma proposição com sentido é aquela que expressa um fato segundo uma forma lógica. Isso é muito importante a gente ter presente. Vejam, eu vou colocar aqui no chat, uma proposição com sentido é aquela que afigura o fato segundo a sua forma lógica. Tá aí uma proposição que não tem sentido. Como, por exemplo, né, sem sentido, como, por exemplo, uma tautologia ou uma contradição lógica. Essas expressões não dizem nada. Não dizem absolutamente nada. Se eu digo X é Y e não é Y, eu não estou dizendo absolutamente nada. Agora, se eu digo X é Y ou não Y, bom, aí muda totalmente a questão. Por quê? Porque aí, neste caso, eu estou expressando algo com caráter de ciência. Então, a forma lógica, para usar um exemplo apenas, poderia ser vista a partir dos conectivos verofuncionais da lógica proposicional, por exemplo. E, ou, se, então, se, somente se e não. De modo que um fato que é expresso na forma lógica, um fato, portanto, que é afigurado, é um fato que é expresso ou dito no estado de coisas, no espaço lógico. Porque o seu estado de coisas corresponde, por identidade, àquilo que é afigurado no espaço lógico. E é por isso que o Wittgenstein diz assim: toda figuração é também uma figuração lógica. A figuração lógica pode afigurar o mundo. A figuração tem em comum com o afigurado a forma lógica de afiguração. Veja, o caso central para nós aqui é a forma lógica. Sem a forma lógica não existe figuração. Porque a figuração depende da forma lógica. A figuração afigura a realidade ao representar uma possibilidade de existência ou inexistência de estado de coisas. Por que possibilidade de existência ou inexistência? Por quê? A figuração representa uma situação possível no espaço lógico. A figuração contém a possibilidade da situação que ela representa. Por que possibilidade? Porque para dizer que é necessário e não possível, usar aqui uma díade da lógica modal, nós teríamos que estar experimentando todos os fatos afigurados no espaço lógico, o que não é possível. Então, por isso que não é presente, mas é representação. E toda representação, por definição, é possível e não necessária. Agora, ela é possível, mas ela é idêntica, o que significa dizer que ela é idêntica para os propósitos da forma lógica que é a figuração. E ela é possível do ponto de vista empírico, propriamente dito. Porque entre o representável e o empírico existe um hiato. Hiato que não se apresenta na linguagem, mas que se apresenta na realidade física dos objetos do mundo. Então, o Wittgenstein está, em razão do ceticismo perante o empírico, tá? Nos dizendo claramente que a forma lógica e não a experiência empírica propriamente dita é o que
viabiliza, no fundo, a figuração. E aqui ele destoa do empirismo lógico propriamente dito, né, usual ao seu tempo, e tão presente em alguns setores do Círculo de Viena. E também em Cambridge. Ou seja, o Wittgenstein não está nem na crença internalista significativa no mundo dos juízos e dos conceitos, como, por exemplo, e das descrições como conexões representativas dos próprios termos e dos conceitos, como, por exemplo, na perspectiva do Bertrand Russell, ou mesmo do Frege, né, que propõe uma lógica dos juízos, e nem tampouco imerso no puro empirismo lógico, né, na descrição analítica fidedigna dos movimentos, dos comportamentos da natureza. Nem uma coisa nem outra de maneira integral, senão uma conexão entre ambos os mundos. A partir da teoria da figuração. Veja que veja quão interessante é isto, a capacidade de um filósofo, ao emergir num tempo determinado, transcender o background constitutivo do horizonte de debates onde ele se insere e articular, segundo uma forma inteiramente original, as duas grandes tendências do seu tempo. O empirismo lógico, de um lado, e o internalismo, ou a teoria do significado, de outro. Procurando justamente uma noção acerca do que é a ciência e do que é a filosofia, que não está em nenhum desses mundos exclusivamente, mas que está em diálogo profundo com essas duas dimensões, ou com essas duas tradições internas da filosofia analítica da linguagem. O empirismo lógico, de um lado, e a teoria internalista, de outro. Nós poderíamos levantar inúmeras perguntas a partir disso. Por exemplo, qual é o... Essa eu acho que é uma das grandes perguntas da filosofia contemporânea. Qual é o lugar do significado? Qual é o lugar do significado? É a mente? É o mundo? É o meio ambiente? É o mundo numênico da razão? Ou é um mundo das formas, ao modo platônico? Onde é que está o significado? Ninguém conseguiu responder definitivamente essa pergunta até hoje. Ninguém. Os caras estão se matando há milênios de história para tentar responder isso. O Aristóteles deu uma resposta, e o Guilherme de Ockham dá uma resposta, Duns Scotus dá uma resposta, Tomás de Aquino dá uma resposta, aí daqui a pouco Descartes dá uma resposta, aí daqui a pouco David Hume dá uma resposta, aí daqui a pouco Kant, Hegel. Tá? Aí vem um cara chamado Gottlob Frege, dá uma resposta inteiramente original. Aí depois um cara chamado Bertrand Russell continua esse debate. Aí vem o Wittgenstein, que é uma espécie de divisor de águas. E depois dele, outros tantos. Especialmente o Kripke e o Putnam, no âmbito da filosofia analítica. E fora da filosofia analítica, autores como Gadamer, Heidegger e Jürgen Habermas, e esse que eu havia citado antes, e de novo faço menção aqui, que é o grande Karl Otto Apel. Né? Menos conhecido que todos esses outros, mas extraordinariamente profundo, tanto quanto eles. Né? Esse livro aqui é uma joia, é uma verdadeira joia. Né? E o mais curioso, desculpem meu comentário, tá? Eu não quero transformar isso aqui numa aula de maneira alguma. O objetivo é a leitura do texto do Wittgenstein, mas
acho que vale a pena esta menção, né? A de que esses debates acerca da filosofia da linguagem, do lugar do significado, do lugar da referência, do papel que o sentido desempenha no conceito, na intenção e extensão dos conceitos e dos termos da linguagem, tá? E no modo como a lógica lida com isso, a lógica de predicados, a lógica proposicional, a lógica extensional, a lógica intencional, as diversas lógicas contemporâneas, lógicas polivalentes, lógicas não triviais. Tudo isso, todo esse debate no âmbito da filosofia analítica vai, por incrível que pareça, se estender para um campo que aparentemente seria até hostil, sob certo aspecto, a esses debates, mas que acaba recebendo o influxo desses mesmos debates, que é a filosofia prática, especialmente a ética, né? E o direito, a filosofia moral e a filosofia do direito. Menos na filosofia do direito e muito mais na filosofia moral. A gente vê hoje, por exemplo, o debate em torno da ética normativa, o estudo do cérebro, como as conexões neurais podem gerar certos comportamentos, certas impulsões. Um estudo detalhado do cérebro que se propõe no nosso tempo. Veja, tudo isso é o quê? Tudo isso é uma forma de envolver os resultados da filosofia analítica com os resultados da filosofia prática. Ou uma tentativa de um esforço por conectar esses dois mundos. Tá? Lançando respostas e desafios sobre problemas como este mesmo, que eu havia mencionado antes, que eu estou enfrentando. Ou seja, o que significa seguir uma regra? Como eu descrevo o ato de seguir uma regra? Veja a complexidade disso. Como nós podemos descrever analiticamente, segundo as condições postas pelo Wittgenstein, o ato de seguir uma regra? Porque o ato de seguir uma regra talvez seja, e eu estou falando talvez aqui mesmo, com toda sinceridade, porque não é um recurso um recurso metafórico, mas talvez seja mesmo o grande tema da filosofia do direito, sem o qual não existiria filosofia do direito e talvez não existisse nem o direito. Tá? Ou seja, no fundo, esses debates entram profundamente em temas centrais e radicais como a origem das ciências e o que é ciência. Se eu perguntar para qualquer filósofo do direito o que você estuda, as respostas serão as mais variadas possíveis. Tá, mas qual é o objeto central da filosofia do direito? Na realidade, ninguém sabe ao certo ainda. Ninguém sabe ao certo ainda. Agora, o ato de seguir uma regra é uma questão decisiva e, até o momento, não foi adequadamente enfrentada. Ou, quando fora, foi por filósofos, não filósofos do direito, como Charles Taylor, como outros. Marcos, para Wittgenstein é impossível a criação de um significado ou conceito ou todo se baseia em algum nível na realidade? Excelente pergunta. Depende de qual fase, mas, via de regra, depende sim de algum nível de realidade. Não existe uma criação ex nihilo dos conceitos, Marcos, nessa acepção. Tá? Ou seja, o Wittgenstein ele tem um profundo... ele vê com bastante ceticismo o que a gente chamaria de internalismo, né? Uma tendência para localizar o significado exclusivamente dentro da mente. Tá? Isso seria extremamente complexo. Assim, o Wittgenstein, sob certo aspecto, é um anticartesiano. É um anticartesiano. Tá? É um anticartesiano. Então, a questão do significado não é tanto de criação nesse sentido artístico ou produtivo, de terné, né, de uma produção, e sim mais de um vínculo com algo que o antecede.
E o que é que o antecede? O que o antecede são os signos. Tá? Então, há algum nível de realidade aonde, no Tratados Lógico-Filosóficos, a partir do que a gente chama aqui de figuração e forma lógica, e lá nas investigações filosóficas, através da conexão entre formas de vida e os usos e as regras da linguagem. E partem do suposto de que a linguagem supõe uma interação dos signos com as formas de vida. No sentido de que não há uma linguagem morta nesse sentido. A linguagem supõe as formas de vida, e a partir da interação das diversas experiências e formas de vida é que os usos e as regras da linguagem vão se colocando. Não existe um índex de itens linguísticos que designam objetos imediatamente no mundo físico. Tá? Mas digamos, a palavra talvez não seja essa, mas a ideia, né? Esse fenômeno da designação supõe um envolvimento entre forma de vida e expressão. Então, sim, há algum nível de envolvimento entre todas essas coisas, né? Que aqui é pressuposto. Tranquilo, Marcos? Beníssimo. Então, vamos seguir mais um pouquinho aqui, só para a gente chegar no... Aí. Então, vejam. A figuração concorda ou não com a realidade? É correta ou incorreta, verdadeiro ou falso? Isso parece claro, né? A figuração representa o que representa, independentemente da sua verdade ou falsidade, por meio da forma de afiguração. Então, vejam. Nem toda forma lógica de afiguração é verdadeira. Ela pode ser falsa. Pode ser uma forma falsa de afiguração. E, portanto, partindo de uma forma lógica, nós identificamos a falsidade de uma proposição. Quer dizer, uma proposição com sentido é uma proposição que tem condição de verdade. De modo que o que a figuração representa é o seu sentido. Na concordância ou discordância de seu sentido com a realidade consiste a sua verdade ou falsidade. Então, olha, a concordância ou discordância do seu sentido com a realidade. Do seu sentido. Vamos pegar um exemplo da linguagem ordinária. Uma pessoa está falando uma coisa, aí alguém pega um pedaço do que ela disse e usa para outra coisa, dando a impressão de que a pessoa tinha dito aquilo, mas não tinha dito aquilo. Foi retirado do contexto. Hoje se discute muito isso. Né? Então, nesse exemplo, qual foi o problema? O problema foi o sentido. Então, o sentido é o que vincula. Quer dizer, na concordância ou discordância de seu sentido com a realidade consiste sua verdade ou falsidade. Verdade ou falsidade dependem do sentido. E o sentido corresponde à concordância ou discordância com o real. Então, para reconhecer se a figuração é verdadeira ou falsa, devemos compará-la com a realidade. Não é possível reconhecer, a partir da figuração tão somente, se ela é verdadeira ou falsa. Uma figuração verdadeira a priori não existe. Olha só que coisa que ele está dizendo aqui. Vamos lembrar lá do espaço. No espaço não dá para a questão da forma. Não dá. Por quê? Porque eu só posso exibi-lo. E a mesma coisa se coloca aqui. Não existe uma figuração verdadeira a priori. Isso simplesmente não existe, segundo Wittgenstein. Claro que aqui entra numa profunda divergência em relação ao Kant, por exemplo. Para quem os juízos sintéticos a priori são condicionais para todo e qualquer pensamento. Um pensamento válido depende de um juízo sintético a priori. E um juízo sintético a priori é aquele no qual o predicado está inserido, contido no sujeito da proposição.
O Wittgenstein vai dizer, não dá para fazer isso, cara. Não tem essa. Onde é que está isso? Eu não estou vendo. Então, a figuração lógica dos fatos é o pensamento. Mas isso não quer dizer, de maneira alguma, que a figuração verdadeira possa ser vista também a priori. Então, não é porque a linguagem é tomada aqui como método original, ou método primário, ou seja, um ponto de partida metodológico, que eu diga, não, a linguagem então vai acessar primeiro coisas a priori e depois raciocinar para chegar a uma conclusão. Como entendia o Kant e como entendia também os medievais. E, em última análise, o Aristóteles, porque toda a lógica do Aristóteles depende disso. Qual é o início da lógica de predicados do Aristóteles? Os primeiros princípios. Identidade, não contradição, terceiro excluído, etc. Então, um estado de coisas é pensável, significa podemos figurá-lo. A totalidade dos pensamentos verdadeiros são uma figuração do mundo. Só que tem coisas que não são dizíveis, são coisas indizíveis. Por exemplo, as minhas emoções, os meus afetos. E até as minhas intenções. Então, quando eu, por exemplo, me comporto segundo uma regra, quando eu sigo uma regra, vamos supor que eu observasse esse ato desde fora. Eu poderia figurar o ato de alguém seguir uma regra? Porque para dizer que alguém está seguindo uma regra, eu teria que expressar a intenção dessa pessoa. Só que a intenção não é dizível. E aí, como é que fica agora? Eu não consigo observar alguém seguindo uma regra. Eu consigo observar alguém se deslocando de um lugar até o outro. Mas isso não significa necessariamente seguir uma regra. Então, um estado de coisas como alguém se deslocando de um lugar para outro é algo pensável. E eu posso figurar isso. Mas eu posso figurar o ato de se seguir uma regra, alguém se comportar em acordo a uma regra? Fica muito complicado responder a isso. Bom, nós vamos parar aqui no 3, tá? Na semana que vem nós vamos voltar de novo no 3, no ponto 3. A figuração lógica dos fatos é o pensamento. Beleza? Para a gravação aqui.